Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovana Guido, sejam todos bem-vindos à minha palestra. A organização do congresso me escolheu para falar sobre a gastronomia maromba, né? Como usar suplementos e alimentos na hora de cozinhar, na hora de melhorar a sua dieta, deixar a sua dieta mais interessante, certo? Mas isso vamos falar mais na parte 2 e na parte 3. Essa parte, como eu disse, é para falar um pouquinho sobre o meu trabalho, para que vocês entendam por que eu fui escolhida para falar sobre esse tema, um pouco do meu histórico e tudo mais, certo? Então, rapidamente, vou falar um pouquinho de mim. Como eu já disse, meu nome é Giovana Guido, muitos me chamam de Guido, mas é Guido, o correto. Eu sou nutricionista, me formei no final de 2006 e desde o começo de 2007 eu comecei a atuar na área da nutrição. Eu resolvi partir para a área do esporte. Como eu sempre gostei, eu falei, bom, eu não quero mais área clínica, já senti que eu cumpri minha missão nessa área, vou evoluir. Aí fui fazer a pós-graduação em nutrição esportiva, fui me dedicar a atendimento em consultório, em academia, e foi daí que eu comecei minha carreira, tanto na prática como a parte virtual, que foi aí que eu comecei a desenvolver meus trabalhos. Então aí eu tomei a decisão de tirar a licença do CRN, né? Então hoje em dia eu não estou mais atuando como nutricionista na prática, tirei a licença do CRN para não ser mais considerado nutricionista, e agora hoje em dia eu dedico todos os meus trabalhos para essa área fitness, que é o que os americanos chamam de fitness expert, ou seja, é uma pessoa que tá ali envolvida na área, mas eu não tô ali prescrevendo uma dieta, prescrevendo um treino, e nem pretendo mais. Foi o que eu falei, não quero mais, acaba dando muita dor de cabeça. Hoje em dia eu quero um trabalho mais light, mas eu não deixo de passar minhas dicas, informações, um pouco da minha vivência, um pouco das minhas experiências, sem ter o caráter de prescrição. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Eu não estou mais atuando como nutricionista, mas eu tenho toda a minha rede social, que tem as dicas, as informações e tudo mais. Então, resumindo, eu sou, hoje em dia, uma atleta da categoria biquíni do fisiculturismo. O que é a categoria biquíni? É um físico magro, com uma leve musculatura, baixo percentual de gordura, baixo volume de massa muscular, tem que ser um porte atlético, tá? Então eles visam muito essa definição, essa beleza, esse corpo mais sequinho e musculadinho, definidinho, certo? Então eu sou atleta da categoria biquíni pela IFBB, sou formada em nutrição, com pós-graduação em clínica, em metabolismo, em esportiva, mas não estou mais atuando na área. E agora o objetivo é passar algumas informações, algumas dicas sobre gastronomia fit, tanto voltada para ganho de massa muscular, como redução de gordura, certo? Vamos começar então a parte 2 da aula. Bom, essa parte eu vou separar para falar só da nutrição, da alimentação, da gastronomia, dos alimentos, que seja voltados para a hipertrofia, o ganho de massa muscular, certo? Então assim, eu costumo dizer que é a dieta mais fácil para o objetivo mais difícil, né? Porque ao contrário do que muita gente pensa, aumentar a massa muscular, formar músculos, é muito mais difícil do que queimar gordura, né? Então o pessoal sofre na dieta para emagrecer, mas mal sabe que é mais fácil, né? A dieta é mais difícil, é o contrário. Entendeu? Então assim, a dieta é mais difícil para queimar gordura porque é muita restrição, sofrer um pouquinho. A dieta para ganhar massa é uma delícia, né? Eu é que queria uma. Bom, gente, eu resolvi deixar a nossa aula bem informal, um bate-papo mesmo, uma coisa prática. Então eu não vou usar slide, não vou usar nada. A única coisa que eu fiz foram alguns lembretinhos aqui para eu usar como guia, pra eu não me perder, né? Essa época pré-competição, a gente toma muita cafeína, as ideias ficam meio agitadas na cabeça. Bom, então estamos em julho de 2014, eu estou em plena preparação para o Campeonato Brasileiro da IFBB, daqui 2 semanas tá chegando, então eu tô naquela reta final de acabar de secar o que sobrou de gordurinha, tirar aquele restinho de retenção, treinar pose, desfile e subir no palco, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, antes de começar a falar dos alimentos em si, da dieta, da parte lá da culinária para hipertrofia, eu queria dizer o seguinte, gente, como eu falei, construir músculo é difícil, então não é questão de poucos meses ou fazendo qualquer tipo de treino que você vai conseguir atingir esse objetivo, tá? Então tem que procurar orientação, tem que treinar direitinho, e treinar direitinho, treinar pesado não necessariamente quer dizer encher de peso e ir lá, não.
tem que ter um treino periodizado, o corpo tem que repousar também, tem toda a preparação. Então o educador físico, o personal, o atleta vai saber instruir você da melhor forma, tá? Então por isso que muita gente tem dificuldade para aumentar a massa muscular. O erro muitas vezes está no treino, né? Às vezes a pessoa come bem e o erro está no treino. E falando de comida agora, né? Gente, não tem segredo para ganhar massa muscular, para aumentar músculo, construir músculo, recuperar músculo que foi treinado, tem que comer. Chato, né? Tem que comer bastante. Daí o seu resultado, em relação ao ganho de gordura, ganho de músculo, vai depender do que você comeu, né? Então não pode comer bastante de qualquer coisa, do que for, não. Tem que ter uma alimentação planejada também, assim como para emagrecer tem, para ganhar massa também tem, né? Então, é o que eu costumo falar, tem que aumentar calorias aos poucos, tem que focar nas proteínas magras, nos carboidratos bons, nas gorduras boas. Então, não é sair por aí comendo um monte de fast food. Muita gente pensa isso, já que eu quero ganhar massa muscular, vou comer lanche, pizza, doce, chocolate, que seja. Não, tá? Então, pra você frear um pouco esse ganho de gordura, essa retenção, ficar com aquele aspecto inchado que acontece com muita gente, tem que escolher melhor o que come, tá? Então, querendo ou não, pra ganhar massa também tem que ter uma dieta saudável, tem que ter uma reeducação alimentar, tem que planejar, carregar marmita, que seja. Não é sair por aí comendo tudo, né? E qual que é o benefício da dieta de ganhar massa muscular, né? Vocês vão poder comer mais carboidratos, comer mais vezes ao dia, comer o suficiente para matar o seu apetite. Então não precisa ficar pesando a comida, controlando, não. Come à vontade, é o que eu falava para meus clientes na época de consultório, né? Come à vontade, come até se sentir plenamente saciado e arrebenta no treino. É só aí que o seu corpo vai começar a entender que tá chegando um estímulo forte de treino, ou seja, você detonou fibras musculares, ele vai ter que recuperar, e quando ele vê que o aumento calórico aumentou, proteína aumentou, gordura aumentou, suplementação tá entrando na dieta, ele vai começar a entender que é pra ele construir, né? Que é pra ele se lapidar, que é pra ele, como se diz, aumentar essa parte da massa muscular, porque ele vai ser detonado lá no treino. Então o corpo é inteligente, ele começa a entender, e você, dando tudo que ele precisa, ele vai responder da melhor forma, certo? E outras duas observações para ganhar massa muscular é descanso e sono. Então, descanso no sentido de um treino para outro, não ficar treinando o músculo todo dia, ter uma boa recuperação entre os treinos, ou seja, de horário. E a parte de dormir, né? O sono. Então, cada um tem sua necessidade de sono individual, mas pelo menos umas 7 horas, digamos. 8, 9 seria o ideal, né? Eu procuro dormir isso todo dia, por isso que eu tive que organizar toda a minha agenda pra poder me dedicar ao sono. Pra mim tem que ser 9 horas, pra eu ficar bem, pra eu ficar recuperada, desperta, disposta. Mas você deve saber quantas horas você precisa mais ou menos. Então, durma bem, durma cedo, acorde cedo, é a melhor estratégia pra você melhorar isso aí. E a hidratação, então muito líquido, muita água, no mínimo uns 2 litros para mulher, no mínimo uns 3 litros para homem, certo? Então, gente, isso aí foi um apanhadinho geral que eu, como mentalidade de nutricionista, quis passar, né? Então, um roteirinho básico para você dar o primeiro passo naquele processo de começar a construir músculo, certo? Agora vamos falar de comida, gente. Lá no meu site, depois vocês acessem lá, é o giovanaguido.com.br, www.giovanaguido.com.br. Lá vocês vão encontrar um artigo chamado Alimentos para Aumentar a Massa Muscular. Então, eu fiz lá uma lista com diversos alimentos que eu vou falar aqui também, mas lá vocês vão encontrar a explicação certinha de cada um, por quê, no que ele ajuda. Por quê? Eles serviram, em sua grande maioria, como base para eu criar o primeiro livro digital que eu escrevi. Lá no site vocês também vão encontrar, que são 100 receitas para aumentar a massa muscular. Foi por isso que o pessoal do congresso me chamou para falar sobre receitas e culinária, etc, devido aos meus livros. Então, eu vendo lá no meu site os livros digitais em PDF, não tem versão física, é só PDF, com diversos temas. Tem o de ganhar massa e tem o para emagrecer, que a gente vai falar na terceira parte. Então, eu peguei como base alguns alimentos que são essenciais para aumentar a massa muscular e desenvolvi esse livro
com receitas práticas, fáceis, baratas, que eu uso na minha rotina, que eu indico para meus seguidores, para meus clientes da época de Nutri, né? Para que acelere o processo de aumentar a massa muscular. Mas o que acontece? Eu não tenho formação em gastronomia, não sou chefe de cozinha, existem meninas por aí, homens também, né, claro, muito melhores do que eu. Então se vocês fuçarem no Instagram, no Face, no Google até, vocês vão encontrar receitas fitness maravilhosas, que eu olho e falo, meu Deus, acho que nem eu sei fazer isso, né? De tão lindas, bolos e doces e panquecas e coisas maravilhosas. Mas como eu não tenho essa formação, o meu livro é um pouco da minha realidade, entendeu? Então, inclusive eu já até recebi críticas dizendo que as minhas receitas eram muito básicas, muito fáceis. Ou seja, a pessoa queria algo mais incrementado, né? Mas o objetivo do livro não foi esse. Primeiro porque eu não tenho essa formação em gastronomia, não tenho aqueles dotes culinários maravilhosos, sem me virar só. E segundo, que eu prezo a praticidade. Eu sou muito prática, eu tenho uma agenda muito corrida, uma vida muito corrida, às vezes dá preguiça de chegar em casa tarde, ou de acordar mais cedo pra ter que cozinhar aquele monte de coisa. Então claro que eu gosto às vezes de inventar uma coisa mais elaborada, mas isso é de vez em nunca, de vez em quando que eu quero fazer alguma coisa diferente. No dia a dia, gente, vocês sabem como não dá tempo, né? A gente tem que fazer marmita, cozinhar frango e ovo, e fazer carne, não dá. Então, o meu objetivo com as receitas foi fazer coisas práticas que vocês possam fazer em poucos minutos, organizar a marmitinha e ir embora, tá? Quais são os alimentos que eu coloquei lá na lista? Voltando para os alimentos primordiais para ganhar massa muscular. Eu vou ler aqui para vocês. Aves e peixes, carne vermelha magra, cereais integrais, iogurte, oleaginosas, que são as castanhas, amêndoas, amendoins, pistaches, as frutinhas gordurosas, né, que são fontes de gordura boa, óleo de coco, ou TCM, raízes e tubérculos, que são as batatas, mandioca, cenoura, etc. Shakes de proteínas e de calorias, que seriam os shakes de hipercalóricos, abacate, outra gordura boa, e ovos. Então, pra mim, na minha opinião pessoal, como Giovana, esses alimentos são essenciais dentro de uma dieta de quem quer emagrecer. E aí o que acontece na dieta pra ganhar massa? E o que acontece com as pessoas que fazem uma dieta pra ganhar massa muscular? Como eu disse, tem que comer bastante, né? E o que era pra ser legal e divertido acaba se tornando difícil muitas vezes. Então, eu já ouvi essa reclamação de muitas pessoas, eu já senti isso na pele também. Qual que é a dificuldade? Você pegar alimentos saudáveis e comer muito. Pensa comigo, não é fácil comer lanche, um monte de chocolate, um pacote de bolacha, meio pacote de pão de forma, uma delícia, né? A gente come fácil. Agora tenta comer 200, 300 gramas, que seja, às vezes é um homem grandão, 400 gramas de batata doce, 10 claras de ovos, 300, 400 gramas de frango. Imagina, difícil, né? Então eu costumo falar, comer junk food, fast food é fácil, que é gostoso, você vai comendo, você nem vê, é aquele prazer que você vai sentindo. Agora comer uma comida normal, que não é tão gordurosa, que não é tão saborosa muitas vezes, é difícil, não é? Então, por exemplo, eu sou uma menina de 50 quilos, então eu não vou precisar comer 300, 400 gramas de batata doce, por exemplo. Mas imagine comigo um homem de 80, 90 quilos, ou uma mulher maior, por exemplo, de 70, 65 quilos, que seja, que tem uma necessidade de comer mais. Difícil, né? Então, qual que é a vantagem da gastronomia maromba para quem quer ganhar massa muscular? Criar preparações mais saborosas, que algumas até derretem na boca, para que você consiga comer mais. Então é simples, entendeu? A questão é criar pratos mais apetitosos e saborosos e elaborados, né? Elaborados dentro daquela parte prática que eu falei, para que você consiga comer mais. Então, por exemplo, no começo, qualquer dieta é fácil, né? Então, você abre a sua marmita lá com 10 claras, vai fácil, eu tô empolgada, tô motivada pra fazer dieta. Passa uma semana, 2 semanas, 3, 4, você não aguenta mais comer aquele frango, aquele ovo. Então, precisa de uma coisa diferente, né? Então, aí entra o benefício da gastronomia fitness e maromba. Tornar comidas da sua dieta que você tem que comer muito,
mais atrativos pra você, certo? Agora eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, ó. Eu vou falar, gravem bem esses alimentos e essas receitas que eu vou ler aqui pra vocês. Abacate, omeletes, queijos, cottage ou ricota, frutas, panquecas, mingau e batata doce. Daqui a pouco eu vou reler. Mas o que esses alimentos têm em comum? O que eu parei pra pensar e ver a minha rotina e ver o meu gosto, o meu hábito e descobrir em comum desses alimentos. Eles podem ser usados em preparações doces ou salgadas. Então, relembrando, abacate, omelete, cottage ou ricota, frutas, panquecas, mingau e batata doce. Então foi como eu falei, imagina ter que comer 300 gramas de batata doce. É difícil, né? Ainda mais pra quem não gosta. Eu adoro batata doce, eu acho que já seria bastante, hein? Comer 300, porque eu como 100, 80 e já dá aquela saciada. Imagina comer 300 e eu adoro. Imagina pra quem não gosta de batata doce, mas sabe que é importante. Eu sei que tem um monte de gente que não gosta. Agora pensa comigo, é aquela história da clara de ovo, entendeu? Imagina você abrindo a sua tupperwarezinha com aquela batata cozida ou com aquele purê de batata, você não aguenta mais uma hora, entendeu? Então, o que vocês acham da ideia de poder fazer preparações à base de batata doce ou qualquer outro desses alimentos que eu falei que são excelentes para dieta, salgados ou doces? Já é uma forma de variar. Então, por exemplo, vamos supor que na sua dieta tenha batata doce, sei lá, 3, 4 vezes ao dia, né? Então você divide, uma hora você faz assado, uma hora você faz purê, uma hora você faz grelhada, uma hora você faz doce, uma hora você faz docinho com batata doce, uma hora você faz panqueca com batata doce, tá? Mesma coisa aveia, por exemplo, dá pra usar salgado ou doce. Abacate, dá pra fazer preparações salgadas ou doces. Quando eu falava com meus clientes que dava pra fazer papinhas de abacate, que eu adoro, papinhas de abacate junto com frango, junto com atum, salgadas, ou papinhas doces junto com whey, junto com fruta, outras frutas, né? Então é uma forma muito prática e fácil de variar a sua dieta, entendeu? Então por isso que eu falei, lá no meu livro vocês vão ver coisas que eu cozinhei, coisas que eu fiz para que você possa melhorar a dieta. Mas aqui eu já deixo algumas dicas. Por exemplo, o abacate eu gosto muito na forma de guacamole. Não sei se vocês lembram desse prato mexicano, que é cebola picadinha, vinagre, tomate picadinho e abacate amassado com garfo e misturado com esses temperinhos. Aí você pode colocar outros temperos se quiser. É a guacamole e pimenta, né? Se você gostar de pimenta, põe um pouquinho de pimenta, que é a tradição do México. A guacamole, ela é excelente porque ela pode servir como um recheio de sanduíche, comer junto com frango, comer na salada, comer pura. Eu como pura, adoro. Né? Então, são formas de você usar o abacate, que é um alimento maravilhoso, que não seja numa vitamina, por exemplo, que não seja só comer puro de colher, que fica meio ruim. Então, experimenta essa guacamole pra vocês verem. Parece uma pasta, um molho de salada, uma coisa exótica, diferente. E o abacate ele é riquíssimo em gordura boa e muito eficaz para sua dieta para ganhar massa muscular. Então, usem e abusem de abacate. O tipo de gordura dele é o mesmo do azeite. Então é gordura top, gordura monoinsaturada, certo? Outra dica, omeletes. Então eu particularmente não gosto de ficar comendo clara de ovo cozido. Primeiro que dá um trabalho do cão, né? Você cozinhar todos aqueles ovos, quebrar todas aquelas cascas, tirar todas aquelas gemas, demora demais. Eu gosto de omeletão. E para variar também a dieta, ou para aguentar comer mais, se for o caso, dá pra variar omeletes. Então, por exemplo, omeletes salgados é mais comum, né? Então dá pra você pôr outro tipo de proteína, fazer recheado com frango, carne moída, com queijo, peito de peru, que seja, e colocar os temperos salgados. E dá pra fazer os doces. Eu inventei milhões de tipos de omeletes doces usando whey protein na massa ou whey protein como recheio. Tipo, faz só os ovos ou só as claras com adoçante, canela e faz uma pastinha com whey pra colocar de recheio, ou com pasta de amendoim,
ou com frutas. Então você faz a base da omelete com ovos ou claras, com adoçante, canela ou com whey de baunilha, chocolate para deixar a massa doce e recheia com alguma papinha que você faça, até mesmo com abacate. Dá para fazer guacamole doce. Eu no meu livro eu fiz com morango, lascas de amêndoas e adoçante, uma delícia, né? Então você pode pegar essa pastinha doce e colocar como recheio da omelete. Então é muito mais fácil comer 8, 10 claras numa omeletona do que comer aquele ovo cozido, seco, né? Então assim, são formas de você deixar a sua dieta mais atraente, né? Até para o seu cérebro desacostumar. O cérebro, quando ele acostuma com uma coisa muito, ele todo dia a mesma coisa, ele enjoa, ele quer um desafio, né? Então você oferecer pratos mais coloridos, diferentes, etc., é um desafio para ele. Que mais? Com isso, vocês, com essa variedade, com esses pratos mais atraentes, vocês vão conseguir rapidamente atingir um número maior de calorias. E é o que a gente precisa. Mais calorias com treino pesado, descanso, hidratação, resulta no desenvolvimento da sua massa muscular. É difícil ganhar músculo? É, mas com esse planejamento de uma dieta mais atraente, usando mais da culinária, temperos naturais, que existem milhões maravilhosos, você facilita o processo. E para finalizar essa parte da hipertrofia, o que é legal da gastronomia maromba? As receitas com suplementos. Então eu particularmente adoro. Então para quem gosta de coisas doces, para quem quer fazer bolos e tortas e panquecas e shakes diferentes, o whey protein tá aí para isso. Hipercalóricos estão aí para isso. A caseína, os blends proteicos, como o PP7 da GT, que é um blend proteico que vai caseína, vai whey, vai um pouquinho de gordura boa. Então são suplementos bem elaborados para que você possa criar, foi como eu falei, panquecas, mingau, bolo, brownies, barra proteica caseira. Então são coisas que você vai inventando, vai criando para melhorar a sua adesão à dieta, tá? E para quem realmente não tem tempo de fazer nada, foi o que eu falei, a minha intenção com o livro é facilitar ao máximo a sua vida e trazer receitas bem facinhas e práticas. Mas para quem realmente está enrolado, só tem tempo ali de grelhar um frango e fazer uma salada, o que pode fazer? Manter uma dieta mais tradicional durante a semana, ali no que for mais prático para a pessoa, para você no caso, e deixar as receitinhas para o final de semana. Você até pode fazer algumas receitas e guardar, e congelar, por exemplo. Hoje faz uma quantidade grande e usem conforme ela não extrai e tudo mais, durante ali os próximos 2, 3 dias que seja, né? Então, se não sobra tanto tempo durante a semana, deixe para o final de semana e faça algumas receitas. Vocês vão ver como a dieta fica mais empolgante, fica mais gostosa, a motivação melhora, a vontade de comer aumenta. Isso é importante também. Quem come aquela dieta muito chata para ganhar massa muscular, chega uma hora que não tem fome. Aí passa 2 horas, 3 horas, já tem que comer mais, né, meio quilo de comida. Ai meu Deus, eu preciso comer, mas não aguento mais, nem acabou a digestão da anterior, né? Então é uma forma de estimular o seu apetite, né? Então vai comer mais carboidrato, vai comer mais gordura, mais proteína e nem vai perceber, né? Então essa é a facilidade. Então treine bem, melhore a sua dieta, deixe ela atrativa, deixe ela gostosa, varie entre doce e salgado. Não tem problema nenhum você comer uma receita doce na hora do almoço, por exemplo, fazer uma omelete, que nem eu falei, com whey, com pasta de amendoim e substituir pelo seu almoço. É comida, entendeu? É ovo. Você só tá pondo uma proteína de suplemento doce. Então assim, quebra um pouco o equilíbrio, sai um pouco da zona de conforto, que até o metabolismo vai perceber isso. O metabolismo percebendo que tá entrando comida diferente, em horários diferentes, tipos diferentes de alimentos, ele vai absorver melhor isso, metabolizar isso de uma forma diferente e mandar mais nutriente para sua musculatura, certo? Então esse é o objetivo da gastronomia maromba para a dieta de massa muscular. Você consiga comer mais, certo? E agora nós vamos falar sobre emagrecimento. Eu já estou ficando expert nessa área de emagrecimento, né? É tanta dieta que eu tenho feito para competir e cada dieta é diferente. Eu com meu treinador, né, a gente sempre busca mudar alguma coisinha para ver como o corpo responde. Então, a cada mês que passa, a cada bimestre que passa,
a gente vai ficando mais experiente, né? Porque vai vendo como o corpo responde, vai vendo o resultado que dá, o que funciona, o que não funciona. Então, pra emagrecer, ó, eu tô craque. Muito mais do que só estudar, né? Porque vocês sabem, né, gente, que estudar é uma coisa, estudar nutrição, estudar dieta, suplemento é uma coisa. Agora, na prática, cada um responde de uma forma diferente, né? Então, por isso que é tão difícil, às vezes, trabalhar de uma forma, assim, mais geral, mais pra população de forma geral, porque cada um tem uma resposta diferente, né? Uns adoram uma coisa de resultado, né, no corpo, outros falaram que não tiveram resultado. Então, tem isso também, tem a parte individual. Mas tem muita coisa na parte de emagrecimento que é geral, não tem jeito, né? É você falar pra pessoa fazer tiro e queda, vai queimar gordura, vai melhorar a definição muscular. Então tem os segredinhos aí que a gente usa, mas aos poucos eu vou contando pra vocês. Bom, na aula de hoje eu vou contar alguns segredinhos. Bom, gente, então assim como eu fiz com a parte 2 da aula, para aumentar a massa muscular, eu também vou colocar um passo a passo para eliminar gordura, algumas estratégias iniciais, né? Ou algumas estratégias que você não tenha feito ainda e pode tentar para ver se dá, sai do efeito platô, ou inicia o seu plano de emagrecimento, né? Vamos lá então. Primeira regra para o emagrecimento, gente, é não passar fome. Então tem muita gente que acha que comer poucas vezes ao dia, passar fome, ficar sem comer, vai emagrecer. Ah, vou ficar sem comer 6 horas, porque daí eu não vou ingerir calorias, vou emagrecer. Muito pelo contrário, pode ser que até dê um resultado, assim, nos primeiros dias, porque realmente o corpo foi privado de calorias, de alimentos. Mas, para você engordar de novo, vai ser 1 minuto. Qualquer pãozinho que você coma ali, você já vai engordar, entendeu? Segundo, vai perder massa muscular, pode ficar flácido, pode desacelerar o metabolismo, pode aumentar a retenção, que o corpo puxa água, puxa sal, tentando, né, sobreviver, porque o corpo é esperto, viu, gente? O corpo não evoluiu muito, então o objetivo dele é sobreviver, então tem que tomar cuidado, certo? Então qual que é o segredo? Comer várias vezes ao dia, pouquinho, né? Por mais que muita gente fale por aí, não, isso aí já caiu por terra de comer de 3 em 3 horas. Pra mim, não caiu por terra. Eu como de 3 em 3 horas e consigo emagrecer tranquilamente. Então, podem comer de 3 em 3 horas, tá? Outro segredo, diminuir gorduras ruins. Então, como eu já cansei de falar, existem gorduras boas e gorduras ruins na natureza, né? Então, gorduras boas devem entrar na nossa dieta, porque cuidam da nossa produção hormonal, dão saciedade, né? Dão sabor aos alimentos e não engordam tanto quanto as gorduras ruins, que nem tem muitas funções no corpo e são prejudiciais, que é gordura de fritura, de industrializados, de carne gordurosa. Então tem que tomar cuidado, tá? Aumentar proteínas magras, que vai acelerar o metabolismo e tirar o catabolismo. Não exclui carboidrato totalmente, gente. Então o que eu vejo por aí de gente, quero emagrecer, vou cortar o carboidrato. Mesma coisa, dá um resultado até rápido no começo, mas depois pra você manter aquilo, primeiro que é praticamente impossível você passar meses e meses sem comer carboidrato, né? Muda muita coisa na cabeça e no corpo, fica uma coisa louca. E segundo, que qualquer carboidratozinho que você coma ali futuramente vai engordar tudo de novo. Então não é isso que vocês querem, né? Eu acredito que vocês queiram emagrecer e manter, né? Ninguém quer emagrecer pra ficar 1 mês e depois engordar. Então tem que tomar cuidado. Cortar açúcar, esse é um tipo de carboidrato, tem que cortar, tá? Açúcar, farinha, coisas refinadas, isso aí engorda na hora, que eu costumo falar, né? Então pode cortar. Café da manhã é obrigatório, então nada de acordar e querer treinar em jejum, ficar sem comer ou sair correndo pro trabalho, pra faculdade, que seja, e não comer. O desjejum é uma forma de já ligar o seu metabolismo, de já fazer o seu corpo começar a queimar gordura, porque pra quem não sabe, quando a gente come, a gente queima gordura, tá? Então eu quero que vocês façam isso. E cuidado com o final de semana. Final de semana estraga a dieta, que é uma beleza, né? Então o pessoal vai todo empolgado, motivado, de segunda a sexta, aí chega no final de semana, ai Jesus, aquela coisa, né? Então procurem manter o máximo que vocês puderem, tá? De segunda a segunda dieta, dá pra ter 1 ou 2 refeições livres, dependendo de como está o seu resultado. Se o resultado tá muito ruim, é melhor dar uma segurada na refeição livre. Mas se você tá indo bem, tá emagrecendo, tá
feliz, tá treinando, dá pra fazer ali, não um dia do lixo, um lixinho, uma refeiçãozinha, certo? Então esse é mais ou menos um roteirinho inicial pra você emagrecer, pra você começar a se organizar, pra ter um melhor resultado, certo? Agora vamos falar da gastronomia, da dieta pra emagrecer. Então, vocês bem sabem que a dieta para emagrecer é a mais difícil, né? Infelizmente é a mais chatinha, é a mais restrita, é a mais, como se diz, é a que mais gera compulsões, é a que mais gera desejos. Então é aquela coisa, falou que o negócio é proibido, parece que o monstro interno nosso renasce e quer comer, né? Então assim, é muito difícil. Eu que passo por dietas muito privadas, nossa, só eu sei o quanto a gente sofre pra se manter na linha, pra resistir às tentações, pra ficar longe de comida proibida, né? Então, se você tem aquele objetivo de emagrecer, eu sei como é difícil se manter na dieta. E assim como a dieta para massa muscular, se você mantém aquela mesma comida, aquela mesma preparação sempre, pior ainda na dieta para emagrecer, né? Porque se comendo bastante da mesma comida, uma hora você já desanimou, já enjoou, imagina comendo um pouquinho da mesma comida, daquela mesma clara de ovo, mesmo franguinho, na mesma preparação, né? Então, novamente, a gastronomia maromba entra aí para melhorar a sua motivação, para fazer com que você consiga comer coisas gostosas para se manter na linha. Então, ao contrário do que era para ganhar massa muscular, você vai comer coisas gostosas para conseguir comer mais e ficar mais motivado. Para emagrecer, significa que você vai continuar comendo pouco, mas vai comer coisas mais gostosas, coisas mais atraentes para o seu visual, para o seu paladar, tá? Então, a gastronomia com alimentos e suplementos, ai, graças a Deus, salva a nossa vida, né? Principalmente para as formiguinhas, assim como eu, que adoram doce, né? Então, gente, eu não sei que coisa louca acontece quando a gente tá fazendo dieta, que parece que o mundo podia se transformar num chocolate que a gente quer, né? Então qualquer coisa que remeta a comida, seja... Eu costumo falar que quando eu tô em época de competição de dieta, eu pareço um cachorro. É só ouvir falar de comida, sentir cheiro de comida, que você já abre os olhos, a orelha, já fica esperta, né? Então é uma coisa sacrificante, tem que querer muito. Então, a gastronomia fitness entra aí, pra deixar tudo mais gostoso, pra você poder comer coisas com chocolate, né? Coisas com queijo, coisas que derretam, né? Porque vai ver se dieta pra emagrecer tem coisa que derrete. Não, só dieta pra engordar, né? Que tem coisa que derrete. Então, pras formiguinhas, ajuda muito. Controlar a vontade de doce, vontade de pizza, vontade de lanche, compulsão, para controlar essas compulsões que às vezes aparecem durante a dieta, tá, gente? Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu sei que acontece, é realidade. Eu quero que você saiba que não é só com você que acontece. Eu desenvolvi algumas compulsões em períodos pré-competição, né? O pessoal acha estranho, acha que eu faço a dieta perfeita. Claro que eu me esforço muito, graças a Deus, eu tenho disciplina, eu tenho foco, eu consigo manter minha dieta e ter um bom resultado. Mas não vou falar pra vocês, gente, que vira e mexe, às vezes ali no meio da semana, eu tive que comer um pedacinho de pão, um pedaço de chocolate, porque eu não tava aguentando, porque envolve o emocional, envolve a sua pressão. Às vezes você tá meio triste, tá meio carente, e aí já tá naquela dieta que você já tá de saco cheio e tá cansado. Então, não vou negar pra vocês, gente, a gente tem compulsão, não tem como não ter, faz parte do ser humano, é emocional. Quem não tem, eu tenho quase certeza que tá mentindo. Mas o objetivo é deixar essas compulsões praticamente a zero, anuladas, né? Deixar só para uma refeiçãozinha do lixo ali a cada 10 dias, uma vez por semana no máximo, certo? Então vai ajudar muito, a gastronomia maromba vai te ajudar muito nisso. Outra coisa, cozinhar com suplemento, gente. Quem não experimentou não sabe o que tá perdendo. Uma maravilha, uma 8ª maravilha do mundo, né? Então, mesma coisa, pra quem gosta de doce. Então, dá pra fazer docinhos, brigadeirinhos, beijinho, chocolate, bolo, pudim, tudo dá pra fazer com whey, com caseína, com blend proteicos, etc. Gente, é demais, entendeu? Demais. Quem começou com essa ideia, não sei quando, a começar a cozinhar com suplementos. E cozinhar com suplementos é uma forma, primeiro, né, de você não ficar só naquele shake. Gente, shake, por mais que seja gostoso, uma hora enjoa, né?
Eu era assim, quando eu comecei a suplementar, né, comecei a tomar whey protein na minha vida, era só shake, shake, shake. Chegava em casa, tomava o shake de whey protein e fazia minha refeição, fazia com lanche, tal. Era aquela maravilha. Tem uma hora, gente, que perde a graça, né? Ficar tomando aquele shake todo dia, o mesmo sabor todo dia. Ainda mais se você comprar um potão grande, é o mesmo sabor, não tem como mudar. Então, é uma forma de você variar. Imagina que delícia você chegar do treino e ao invés de ter que tomar aquele mesmo shake com aquele mesmo gosto, aquele cheiro que você não aguenta mais, poder comer um bolo de whey, poder comer um doce, comer os brigadeirinhos feitos com whey. Delícia, né? Aí dá até vontade de chegar em casa e fazer dieta, né? Então essa é uma vantagem. E qual que é a vantagem de aumentar o seu consumo de suplemento nas receitas? Você ingerir mais proteínas magras, lembra que para emagrecer, mais proteínas magras. Com o suplemento você ingere a proteína isolada só, você aumenta a ingestão de proteína magra sem aumentar a gordura, sem aumentar carboidrato, sem aumentar sal, coisa que muitas vezes a carne, os ovos têm, né? Então com o suplemento você consegue ter um controle melhor. E disse na parte de hipertrofia, e repito, nada impede que você substitua às vezes um almoço por uma receita com whey protein, um jantar por uma receita com caseína, nada impede. É claro que é legal ter aquela rotina estabelecida, né, comer comida certinho, salada, proteína e tal. Mas, às vezes, no final de semana, um dia que você tá meio de saco cheio da dieta, desanimado, ai, quero comer uma coisa diferente, tá tendendo a fugir da dieta, mas aí fala, não, deixa eu fazer uma coisa diferente pra não fugir da dieta. Você faz uma receitinha com whey ao invés de fugir da dieta, comer um pão, comer um doce, um chocolate, certo? O que mais tem de vantagem? Ah, uma vantagem muito legal, que eu até anotei aqui pra não esquecer. Como vocês bem sabem, a gente passa fome na dieta pra emagrecer, né? Então, eu pelo menos tento driblar essa fome com mais água, BCA em pó, né, diluído em água, chá de erva com adoçante, alguma coisa com limão, pra ir enchendo o estômago com alguma coisa até dar 3 horas, né? É o que eu costumo falar. A gente acaba de comer, tá com fome já, né? Então tem que esperar 3 horas ainda pra comer de novo. Puxa, é complicado. E qual é a vantagem das receitinhas com fitness? Maior saciedade. Então, tem jeito de elaborar coisas, inventar coisas, que vai parecer que você comeu um monte, sendo que você tá ali comendo mais ou menos a mesma coisa e pouquíssimas calorias, por exemplo. Uma coisa que eu inventei, que eu uso na minha dieta pra emagrecer. Chega assim, pertinho de competição, eu tenho refeições com 4 e muitas vezes 3 claras. Imagina eu ter que comer só 3 claras de ovo, se eu comesse cozida, por exemplo. 3 clarinhas de ovo, gente, daqui meia hora eu já tô morta de fome, né? Se eu fizer uma omelete já melhora. Se fizer uma omelete, parece que aumenta um pouco o volume e tal, põe uma saladinha, parece que eu já comi mais. Mas eu inventei uma coisa melhor ainda. O que eu faço? Eu pego uma cebola, uma cebolona inteira, pico ela toda na frigideira e unto, né, com ou spray tan ou com o MCT Power da GT, que é um suplemento de gordura boa, de TCM. Unto a frigideira, pico a cebola, taco tempero. Orégano, curry, pimenta, cebola desidratada, alho, o que seja, tudo. Enfio tempero lá que eu adoro. Dou uma refogadinha naquele monte de cebola, né? Deixo ela dar uma douradinha de leve e quebro 3 claras nessas cebolas. Aí mexo pra dar uma misturadinha com a cebola, amasso pra fazer a forminha do omelete, né? Direitinho. Aí o que eu faço? Eu taco alguma coisinha por cima. Ou mais cebola desidratada, ou mais orégano, ou ponho, sei lá, um pouquinho de tomate picadinho. Deixo lá cozinhar um pouquinho e dobro. Gente, é incrível. Fica um omelete desse tamanho. Aí eu ponho no prato e falo, nossa, parece que tem 7 ovos aqui, 7 claras, 10 claras. Fica gigante. Ou seja, eu estou comendo 3 claras, uma cebolona, que cebola praticamente não tem calorias e carboidratos, praticamente 0, né, de calorias, carboidratos e tudo mais. Tô comendo só isso e resultou uma omelete desse tamanho que eu comi e até fiquei cheia. Olha que coisa incrível, entendeu? Então, é tudo criatividade.
Se eu ficasse sempre presa ali naquela clarinha cozida, gente, eu ia chorar de depressão toda vez que chegasse a hora de comer a minha clarinha ali cozida, né? Sem contar que não é tão gostosa. E agora na omelete eu taquei de tempero, que tempero também não tem caloria, não tem carboidrato. Taquei tempero, taquei cebola, coloquei 3 clarinhas de ovo, que dá pouquíssimas calorias, e comi uma omeletona, ou seja, mantive a minha dieta, né, não fugi, enchi o meu estômago, que é o mais importante pro psicológico, né, nem que fosse de alface eu enchi o estômago, e comi uma coisa deliciosa. Agora eu tô sempre fazendo isso, agora eu acordo de manhã já faço um omeletão com 3 claras, né, e parece que tem 10. Então essa é a vantagem de você usar a criatividade, usar a gastronomia, usar os temperos naturais, usar coisas que não tem calorias pra incrementar a sua vida e a sua dieta, né? Porque foi como eu falei, o psicológico fica judiado, né, coitadinho. Então você tem que mudar ali um pouco pra você não ficar deprimido com a dieta, pra você não desistir na primeira dificuldade, né? Porque esse é um problema, a desistência, certo? Gente, e agora, da mesma forma que eu fiz com pra ganho de massa muscular, lá no meu site, o giovanaguido.com.br, vocês também vão encontrar um artigo do que comer para emagrecer. Então, assim como eu fiz a lista para aumentar a massa muscular, eu fiz uma lista de alguns alimentos que eu acho bem essenciais para a dieta de emagrecimento, que são eles. Eu vou só citar e lá vocês encontram a explicação de cada um certinho, tá? Só fuçar lá no meu site. Os laticínios desnatados, então ao contrário dessa moda que tá agora, né, de leite, de lactose e tudo mais, eu particularmente, eu não sou contra leite e derivados, né? Se você não tem nenhuma intolerância, nenhuma alergia, tem por que tirar esses alimentos da dieta, né? E é tudo questão individual, observe, se você faz um teste, fica uns 15 dias sem, depois usa um pouco, vê se muda alguma coisa, né? Vê se isso vai te dificultar perder peso, ou vai estufar o abdômen, dá uma olhada. Se você vê que não, é balela, viu, gente? A Natália Mello, pra quem não conhece, Natália Mello é uma das maiores atletas biquíni da minha categoria do mundo. Ela ganhou já a Mister Olímpia há 2 anos atrás, 2012, isso. 2002 ela foi Miss Olímpia, foi a melhor do mundo. E eu fui fazer um coach com ela nos Estados Unidos, no ano passado, em 2013. Quando eu ia começar a competir, fui lá, né, fazer alguns treinos com ela, pegar dica de cardápio, pegar um pouco da vivência dela. E ela me contou que durante, quando ela estava em preparação para o Mister Olímpia, que ela foi campeã, ela usava iogurte, né? Agora, pra você ver, uma atleta top, melhor do mundo, que não pode ter nada de gordura, nada de retenção, tomava iogurte em pré-preparação, por quê? Né? Quem não vai competir e tudo mais, tem que cortar iogurte, leite, queijos magros da dieta, né? Concordo que tem que cortar os gordos, mas os magros não, tá? Então faça um teste com você e descubra. Cereais integrais, tem que ter na dieta para emagrecer, carboidrato bom. Proteínas magras, como já falamos. Vegetais, muito. Porque os vegetais é aquela história da saciedade. Eles dão um volume no prato, no estômago e praticamente não possuem calorias ou nem possuem, né? Feijão, ou os grãos, né, de forma geral, para saciedade também. Oleaginosas, mais uma vez as nossas amiguinhas, pistache, castanha, amendoim, macadâmia, etc. E a água, gente, muita água. Primeiro, por aquilo lá que eu já falei, a coisa da saciedade, né? Então come pouquinho, vou tacar água, chá e tudo mais, pra melhorar meu metabolismo também, né? E matar aquela fome, dar aquela sensação de que o estômago tá cheio. Isso é muito importante pro psicológico. E, gente, da mesma forma que eu tenho também o livro com 100 receitas para aumentar a massa muscular, logo depois eu lancei o livro com 100 receitas para queimar gordura, para secar, para definir. Então, qual foi a ideia desse livro? Mesma coisa, usar receitas que eu uso no meu dia a dia, que eu inventei ou que adaptei de alguma outra da internet para tornar mais fácil, mais prática para mim, e aí repassei isso para vocês. O livro tem esse objetivo: deixar a dieta mais atraente, mais gostosa, usa bastante suplemento, né, como forma de burlar aquela
formiga interna que existe dentro de nós. Tudo para que vocês tenham um resultado mais rápido. Então, qual foi a minha intenção? Dicas de marmitinhas, dicas de shakes com sabores diferentes, para quem gosta realmente de shake, para não ficar só ali, mudar um pouco. Sucos ou chás emagrecedores. Uma dica: gente, tô viciada em chá de ervas para emagrecer. É uma coisa maravilhosa, experimentem. Assim como o café, que eu adquiri o vício há pouco tempo nessa preparação para o brasileiro. Os chás ajudam muito, porque eles dão saciedade, eles tiram a fome, eles melhoram o seu rendimento, o seu humor, sua disposição para treinar, porque eles têm tem um pouquinho de cafeína ou algum outro estimulante em baixas quantidades que não vai te afetar, mas vai melhorar a sua energia ali diária. E eles são muito diuréticos. Primeiro, que você tem que tomar bastante, né? Segundo, que as ervas, elas são diuréticas. Então você toma, você consegue fazer com que o seu rim funcione melhor e você fique mais sequinho, mais definido, não fique inchado, não fique retido, né? Então, gente, chá de erva é uma maravilha. E no meu livro eu coloco várias receitinhas junto com o chá, porque só o chá, ele já ajuda. Tem, por exemplo, eu uso muito de hibisco, eu uso muito de cavalinha, de oliveira, qual que eu usei? Fucos vesiculosos para acelerar o metabolismo. Dá pra tomar o chá puro, né? Ou com limão, ou com gengibre, com adoçante, etc. Mas no meu livro eu coloquei, misturado com trocentas mil coisas que eu inventei da cabeça, pra tornar esse chá mais atrativo também, né? Porque chega uma hora que às vezes o chá vai enjoar, certo? O que mais? Vários doces à base de whey. Então, como eu falei na palestra de hipertrofia agora há pouco, dá pra fazer omelete doce, ou você mistura o whey com as claras ou os ovos na hora de bater mesmo, ou você cria recheinhos com whey, com pasta de amendoim, que é tudo de bom, né? Então você consegue ingerir o seu doce sem fugir tanto da dieta. Então é panqueca, é docinho que vai no freezer, que fica tipo sorvetinho, é docinho que vai no micro-ondas, que fica tipo bolinho, é docinho que vai no forno, que fica tipo bolo mesmo, massa, torta, bolo, né? Então são coisas maravilhosas que dá pra você inventar, certo? E usando, sempre usei, ó, lá no livro, whey, blend proteico, caseína, que são suplementos aí pra emagrecer. Aqui não pode usar hipercalórico, porque senão não emagrece, mas são suplementos à base de proteína que você pode incrementar à vontade. Sem contar a variedade de saladas que eu coloquei lá e as sopinhas. Pra quem gosta de sopa, dá pra inventar diversos tipos de sopinhas pra ajudar na sua dieta pra emagrecer. Então, gente, como eu sei dessa dificuldade, essa sempre a minha intenção. E se vocês olharem lá na minha fanpage, que é a Giovana Guido Nutrição Esportiva, curtam lá a minha fanpage, vocês vão ver que eu coloco várias fotos de comidas minhas, de receitas minhas, tudo com esse objetivo de facilitar o emagrecimento, né, gente? Então, como eu disse, como eu sei da dificuldade que é manter essa dieta, eu sei que a gente precisa de uma válvula de escape. E a válvula de escape vai ser essa. Vai ser cozinhar com whey, vai ser cozinhar com abacate, com aveia, com fruta, com iogurte, com ricota, que seja para inventar coisas muito gostosas, né? Então, no livro de emagrecimento, vocês conseguem encontrar várias dessas receitinhas, sempre com baixo valor de carboidrato, baixo valor calórico, que vai ajudar muito, né? Então eu quero que vocês também conheçam os meus livros, né? E além desses 2 livros, eu tenho outros mais teóricos, que é explicando sobre alimentação, com dicas, alguns exemplos de cardápios padrão. Eu estou lançando um agora, em julho, até o final do mês, já vai estar aí à venda provavelmente, que é um guia inicial, é como dar o salto inicial para começar a emagrecer, que é o Emagreça com Giovana Guido em 6 semanas. Então eu coloquei 3 fases de cardápio, cada um 15 dias, para que você possa começar a se reeducar. Ou seja, é claro que não vai ser só aquilo vai ser um primeiro passo para você começar a emagrecer, mas eu ofereço várias dicas no livro, né, de coisas que eu faço particularmente, para que você possa dar esse salto inicial, para que possa ficar um pouco mais motivado. Então foi por isso que eu resolvi virar escritora,
para passar um pouco da minha experiência para vocês. Então, por enquanto, meus livros são só digitais, infelizmente. Então, você compra e baixa em PDF. Mas no futuro, vamos analisar aí algumas propostas. Eu tenho o desejo, tenho o sonho de lançar livros físicos mesmo para vocês pegarem e folhear os meus livros. Certo, gente? Então, termino por aqui. Essa era um pouco da mensagem que eu tinha para passar, né? Fica difícil passar muitas receitas. Na aula de hipertrofia eu até falei a receitinha da guacamole, da omelete e tal, mas fica difícil, né, pegar uma palestra pra ficar dando receitas e tudo mais, ainda mais sem usar slide, etc. Mas vocês conseguem encontrar algumas receitas no meu Instagram, @GiovanaGuido, e no meu Facebook, que é o Giovana Guido Nutrição Esportiva. Lá vocês conseguem ver o meu estilo de receita. Então, parta dali, dá uma olhada no meu conteúdo, nas minhas receitas, anotem algumas coisas, testem algumas das receitas que eu posto lá. Se vocês gostarem do meu estilo, das receitas, eu convido vocês a adquirirem meus livros, que são receitas muito legais, fáceis, práticas, foi o que eu falei. Não é nada muito lindo, maravilhoso, elaborado, aqueles bolos cheios de morango, de whey. Não sei fazer aquilo, viu, gente? Posso até tentar, provavelmente que se eu me esforçar e tentar, eu faça. Mas a intenção do livro não foi essa, foi facilitar a vida de vocês com essas receitinhas práticas e fáceis. Certo, gente? Então, agradeço pela audiência, por vocês estarem assistindo esse congresso. Quero agradecer a toda a audiência das pessoas que já me seguem, que já acompanham o meu trabalho. Fico muito feliz por poder contribuir pelo menos um pouquinho com alguma motivaçãozinha, com alguma receita, com algum vídeo, um artigo, contribuir aí com algum conhecimento no dia a dia de vocês, né? Que eu acho que nós, atletas do fitness, até mesmo eu, como nutricionista, tenho essa obrigação, né? Então o fitness não se resume só a postar foto sua na academia, a postar foto sua de biquíni. Tem isso também, porque eu sei que isso dá audiência, então a gente faz isso também, até porque a gente quer mostrar nosso corpo, né? A gente rala tanto, tem que mostrar a conquista, eu concordo, todos os atletas têm que mostrar o seu corpo, mas a gente tem que passar conteúdo também, né? Então, a rede social, a vida não se resume só a olhar foto bonita de biquíni na academia, resume também aprender, né? Então, se você segue uma pessoa, você segue com o intuito de admirá-la e de aprender. Eu pelo menos penso isso, às vezes eu sigo algumas meninas do fitness e vejo aquela coisa monótona, né? Só foto, gente, não tem conteúdo, né? Então acho que o conteúdo é importante também, até porque eu tenho muito que aprender, por mais que eu saiba, eu sei que eu tenho um nível muito alto de conhecimento, graças a Deus eu estudo muito, me dedico muito, uso na prática, então eu tenho um certo nível de conhecimento, mas eu sempre tenho que aprender, sempre tenho que melhorar, sempre tenho que evoluir. Então eu sigo muitas meninas, né? Então eu adoro quando eu consigo ter aquela troca de experiência, ter aquela troca de informação, de conhecimento. Então é isso que eu tento passar pra vocês, por isso que eu agradeço todos os elogios que eu recebo, todos os recados que eu recebo, dizendo que a pessoa conseguiu melhorar isso, conseguiu seguir aquilo, conseguiu evoluir de tal forma, com a minha ajuda, mesmo que for um pouquinho de forma indireta pela internet. Então, agradeço a todos vocês, espero que vocês continuem me acompanhando sempre. A aula de hoje foi bem básica, né? Foi bem, assim, só um introdutório para que vocês aprendam que dá para seguir dieta com qualidade, com prazer. Comece a acompanhar minhas redes sociais, que vocês vão poder ver bem mais do que eu faço, do que eu como, do que eu posto, para que vocês possam se motivar. Eu espero servir de motivação para todos vocês, tá? Agradeço vocês, agradeço a organização do Conafit, agradeço ao meu apoio de suplementação da GT Nutrition e espero que todos vocês tenham dedicação, tenham foco, disciplina, não tenham pressa e atinjam o melhor resultado possível. Muito sucesso, boa sorte e até mais. Tchau, tchau.